Oi, Gel! Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Gente, vamos nos apresentar, né? Eu sou Jussiara Alves. E eu sou Jéssica Caroline, tá? E esse é o nosso podcast maravilhoso que vai te ensinar pistas maravilhosas como faturar de 1 a 3 mil por semana, né? Então, vamos dar aí as estratégias, vamos ajudar essa galera nessa época de pandemia aí, por favor. Jéssica, tua internet acho que tá atrasando um pouquinho. Tá, é? Tá, peraí. Acho que agora melhorou. Ah, pronto. Agora Qualquer melhorou. coisa aí. Pronto. Gente, como Jéssica falou, né? Esse podcast nosso é para ajudar mesmo vocês, tá? A melhorar o seu faturamento. Muita gente fala, né? E eu já falo bastante aqui de, por exemplo, coisas como da área técnica, né, Gel? Isso, é verdade. Eu falo bastante da área técnica. Só que, recentemente eu fiz uma pesquisa, tá, com vocês. Fiz, né, tanto no Telegram como aqui no Instagram. E o resultado da pesquisa me deixou, assim, estarrecida, né? Porque eu fiquei assim, gente, como assim, né? Mais da metade das esteticistas não ganham sequer um salário mínimo. E aquilo me deixou assim louca. E eu recebi um depoimento, gente, recente, né, de uma moça, eu até comentei com o Gel. Ela é da área da estética, né? E essa moça, ela contou, né, que o marido dela, né, ela trabalhava com o marido dela na pastelaria e que esse negócio, né, do marido dela, ela fritava os pastéis, né? E ao mesmo tempo ela fazia o curso de estética. E ela falou que quando ela estava fazendo isso, o marido dela ficava desincentivando ela, né? Falando assim, isso aí que você está fazendo é besteira, né? Via ela fazendo os vídeos para promover o trabalho dela. Então ficava falando que era besteira, que isso não ia dar em nada, né? Porque ela trabalhava para ele, só que ele não dava, gente, um centavo sequer para ela, né? E Triste, né? assim, pois é, muito triste, assim. Eu fiquei realmente mexida com a história dela e eu percebi que, assim como ela, né, tem muita gente que passa por situações parecidas. Eu já passei por uma situação parecida. Muita gente que me segue não conhece a minha história. E justamente porque eu passei por algo muito parecido com o que essa moça passou, é que eu estou aqui hoje, né? Fazendo conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que eu saí dessa situação, assim como essa moça estava, e Isso. cheguei a faturar, né, 3K por semana. Então, eu acho que compartilhando um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu fiz, um pouco da minha estratégia, eu vou poder ajudar vocês hoje, e não só hoje, né, Gel? Isso, é sempre, né? Toda terça-feira estaremos É. aqui. Então, terça-feira, se você quer aprender estratégias, tá? Então, é o dia de você vir para cá, porque é uma coisa que eu estava comentando com o Gel, gente. Jéssica é minha aluna, tá? Do Natural Clear. É o maior case de sucesso que nós temos, né? Uma pessoa que cola comigo, que eu digo a ela que ela vai ser a minha sucessora, tá? Então, assim, um Oh, dia vocês verão Jéssica, no dia que a próxima aposentar, Jéssica estará no meu lugar. E, e assim, Jéssica é uma pessoa que, como ela segue muito, tudo que eu falo, Jéssica já melhorou muito a vida dela. Eu acho que o que Jéssica vem fazendo, né, ela pode ensinar também para vocês, tá? Mas a primeira coisa que Jéssica faz, Jéssica me ouve. Então vocês me ouçam também. é tanto que você é minha manhinha, né? É, Que filhota. Só falta ela ser me branquela criou, assim, gente. gente. Me criou, me criou na estética. Estamos aqui para isso. E quem quiser também, tá, gente?
Então, quem está afim de estratégia, né, de aprender coisas que não aprendeu na faculdade, porque a gente vai para a faculdade, mas a gente aprende sobre pele, a gente aprende cosmetologia, mas ninguém te aprende como empreender, como montar o seu negócio, como ser, né, uma empresária, porque é isso que nós somos também, tá? Então, esse podcast é para isso, tá certo? Exato. E aí, Vamos Gel? lá, Gel disse que ia fazer umas perguntas para mim hoje que vocês fariam, tá? Então, aguarde. Peguei Quem umas tiver perguntas perguntas também bem. pode mandar aí que Gel faz. Ju, me conta aí um pouquinho, assim, a sua história, Ju. Como você fez, né? Como você descobriu a estética? Como foi que você se apaixonou pela estética? Conta aí pra gente. Vamos lá, né? Minha história, gente, começa, tá? Há 19 anos atrás, Pronto. né? Ou seja, 2001. Em 2001, eu tinha 16 anos, né? E eu não comecei na estética. Eu comecei na área de terapias alternativas. Meu primeiro curso de terapias alternativas, né? Que foi o curso de auriculoterapia, tá? Foi o primeiro curso que eu fiz na vida, assim, nessa área de terapia, foi auriculoterapia. Então eu tinha 16 anos. Aí passou-se o tempo, eu fui, né? Comecei a trabalhar nessa parte de terapias, né? De aurículo. Aí eu fui fazer um curso de acupuntura sistêmica, né? O corpo todo. Comecei a trabalhar com acupuntura sistêmica. Não foi fácil esse começo, tá? Primeiro, porque eu era muito nova, né? Então, como eu era muito novinha, então as pessoas não botavam fé em mim, né? Para começo de história. Então, a pessoa falava assim, essa menina nova vai resolver meu problema, será? Né? Então, o povo já não botava fé em mim, porque eu era nova. Aí, comecei atendendo parente, amigo, família, como todo mundo começa, né? E aí, atendendo um e outro, um e outro. Então, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho e começaram a indicar o meu trabalho. E eu também comecei a trabalhar em parceria, tá? Aí já começa a primeira coisa, tá, gente? Primeira lição que vocês têm que anotar hoje. Então, quando a gente é pequeno, tá? Quando a gente não tem nada, então é interessante a gente fazer parcerias, tá? No meu caso, eu fiz uma parceria, né, com um terapeuta naturalista, que por acaso é meu pai. Ele trabalhava, né, com íris diagnose, etc. E a gente fez uma parceria, né? Então, eu trabalhava no espaço dele, ele me indicava clientes para acupuntura, né? E eu tratava os clientes dele. Ok. Nessa parceria, né, a gente foi por muitos anos. E durante esse tempo, o que que aconteceu? Eu, a princípio, eu não tinha muito cliente, né, na minha cidade. E como todo mundo, né, estava iniciando, a gente não é muito conhecido, então eu comecei a trabalhar muito fora. Eu viajava para outras cidades, né? Tanto que eu já atendi cidades como aqui na Bahia, né? Quilômetro 100, que é perto de Vitória da Conquista, Gel. Você que sabe mais ou menos onde é. É longe, gente, como que, tá? Eu viajava uma noite inteira para ir atender. Tipo, eu saía daqui da minha cidade, né, de Feira de Santana, tipo, eu saía daqui 11 horas da noite de ônibus, viajava a madrugada toda, né? Chegava lá às 5 da manhã. Um frio da gota serena, né? Porque Vitória, que Vitória da Conquista aqui é frio. Dá 10 graus lá brincando, né? Nem parece que é Bahia. E aí, gente, eu ia, né, viajava para essa cidade, viajava para Milagres, já atendi em Anguera, atendi Rafael Jambeiro, atendi Arguim, atendi, gente, tanto interior que vocês não têm noção, né? Birimbau já atendi também, Salvador, Camaçari, então essas cidades todas eu atendi. E, gente, foi um período muito, muito, muito sofrido, tá? Porque eu tinha que viajar muito, então era cansativo. Então eu tinha que colocar minhas coisas em malas, né? Carregar várias malas, várias sacolas. E eu fazia essas viagens de ônibus, não era de carro, né? Então a logística era muito cansativa. Então era complicado. E assim, principalmente quando eu ia para quilômetro 100, que era um lugar mais longe, né? Ó, tem até gente de Camaçari aqui, ó, Jaqueline. Legal.
Aí, ó. Eu me lembro que quilômetro 100, por exemplo, que era frio danado, né? Tinha dia que eu chegava lá e às vezes eu deitava, às vezes. Eu não sei, o lugar que eu atendia tinha, né, uma mesa assim. E eu deitava em cima da mesa, que era gelada, né? Para tentar cochilar um pouco. Então eu já passei muito perrengue, tá? Muito perrengue mesmo. Nessa brincadeira, gente, que eu comecei a atender, eu fiz essa parceria. Essa parceria me trouxe bastante cliente, tá? Muitos desses clientes, inclusive, são meus clientes até hoje. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que são meus clientes de 15, 17 anos já. Gente que me conheceu novinha, que hoje eu já tô, né, mais crescida. Tem uns clientes até que foi, né, pro casamento da minha irmã, enfim, né, virou da família, praticamente. Mas, enfim, o que que aconteceu? Aí, ó, o pessoal tá falando que atende a domicílio. Cansa, gente. Já atendi a domicílio também da minha cidade. Já atendeu a domicílio, Gel? Já, Quem, já. Acontece alguma coisa. né? Pois é. Oi. É cansativo mesmo, gente. Mas assim, eu digo pra vocês, né? Quando a gente tá começando, é, é normal, tá? Que a gente passa por perrengue, tem que ralar mesmo, não tem jeito, tá? As coisas não vão cair do céu, né? As pessoas que falam pra quem tá começando a estética, que a estética é linda, é maravilhosa, é realmente. Mas no começo, você vai sofrer, você vai ralar, tá? Nesse meio tempo aí que eu comecei a atender, eu atendia fora e nesse meio tempo eu comecei a atender realmente muita gente, tá? E qual era, gente? Anota aí o segundo ponto, tá? Qual era a minha estratégia para poder atrair clientes? Certo? Porque eu estava começando, ninguém me conhecia, né? Então eu tinha que atrair os clientes. Além da parceria que eu tinha feito com meu pai, né, que era terapeuta, quando eu viajava para cidades, uma coisa que eu procurava saber era qual era o dia da feira da cidade. Então, saber o dia da feira da cidade era importante. Hã? Já tem uma estratégia aí. Já sou. Mas isso é porque isso era lá nos tempos de 1900 e cachimbinha atrás, né? E aí, como era nesse tempo de cachimbinha atrás, era diferente a abordagem, né? Então, qual era a abordagem? Eu ia no dia da feira, né, da cidade, e eu fazia um trabalho corpo a corpo mesmo, tá? Como era Não isso? desista, Eu chegava na não, cidade. Jaqueline. Oi? Não desista, não. A Jaqueline aqui está dizendo que tem Tá dias que ela cortando, quer filho. desistir. A Jaqueline está falando É. aqui, lembra do amor pela área, né? E aí eu falando, não desista, não, que a gente está aqui e a gente vai te ajudar. É. Tá todo mundo proibido de desistir. É, Dá a mão pra gente não desistir, não. Tá? Então, bora lá. Continuando. Gente, a estratégia de atração que eu utilizava era ir pra feira, tá? Então, eu chegava, descansava um pouco, uma horinha, tirava um cochilo. E depois eu ia pra feira da cidade, panfletinho na mão, gente, corpo a corpo. De banca em banca na feira. Oi, bom dia, tudo bem? Né? Sorriso desse tamanho. Meu nome é Jussiara, eu tô atendendo aqui, eu trabalho com acupuntura, eu faço isso, faço aquilo, tal. A senhora precisando, ó, tá aqui, tá? Então era isso que eu fazia. Eu abordava todo mundo de barraca em barraca na feira, certo? Não era fácil, gente, porque na época eu era tímida, tá? Nessa época eu era uma pessoa tímida. Eu não sou hoje mais, né? Eu perdi isso. Porque eu entendi, né? Terceiro ponto. Que timidez não leva a gente a lugar nenhum. Enquanto você ficar se limitando pela timidez, né? Seja para, principalmente para quem quer atrair cliente, você não vai atrair nunca, certo? é verdade. Hoje em dia a estratégia, né, de corpo a corpo, ela é um pouco menos, né? A gente não consegue atingir tantas pessoas assim. A gente tem coisas mais, como é que eu diria? Mais efetivas, né? A internet, por exemplo, ela é efetiva porque você consegue atingir as pessoas de uma determinada região e a pessoa está procurando aquilo que você quer, né? Então, tem como você fazer isso hoje de uma forma diferente da que eu fiz antigamente. Eu readequei o meu método também.
né? E hoje tá mais fácil, né, Ju, isso? Com a questão Isso. da internet, é bem mais fácil. Ah, sem dúvida. E a gente tem hoje como patrocinar anúncios, tá, gente? Então, por exemplo, o patrocinar anúncio, por exemplo, substituiu esse trabalho corpo a corpo que eu fazia, né? Foi efetivo na época. Eu cheguei a mostrar aqui, pena que o caderno ficou lá em cima, né? Hoje tá uma confusão na minha casa, que a gente tá pintando a casa. Mas eu cheguei a mostrar aqui um caderno que eu tenho, depois eu boto nos stories para quem quiser, no canal do Telegram. Eu chegava a atender, gente, às vezes 18 pessoas no dia, tá? Era uma coisa assim, sobre-humana, né? Muito Meu, tá sobre-humana. falhando a internet. Vixe, deve ser meu roteador, gente. Eu tenho que trocar amanhã, porque aqui deu feriado esses dias. E aí meu roteador tá, acho que tá ruim. Mas dá para ver direitinho? Então, depois a gente troca. Tá? Mas vamos nos concentrar nas coisas que a gente consegue controlar, né? Não Bom, tem como resolver o roteador hoje, depois é, a gente mexe nisso. Então vamos lá, gente. O que é que me fez crescer a princípio? Parcerias, tá? Primeira coisa, parceria. Segunda coisa, né? Trabalho corpo a corpo mesmo, divulgação do trabalho, tá? Hoje não precisa só você estar corpo a corpo. Claro que pode fazer. Só que se você fizer isso via internet, você amplifica, tá? Você vai conseguir amplificar bastante o seu trabalho, tá certo? Então, isso aí já começa, né, comece a anotar esse tipo de estratégia para vocês aplicarem também. Aí, beleza, eu estava atendendo muita gente, e aí eu comecei. Eu lembro que eu fiz um curso de acupuntura estética, né, em Salvador. Teve um curso com o Dr. Fernando Fernandes, que é um bambambam da acupuntura estética. E aí, eu fiz, nesse curso de acupuntura estética, tinha técnica de microagulhamento, né? Tipo, eu já. Aí eu fiz aquilo, eu falei, nossa, que legal, né? Porque até então eu trabalhava mais com terapia e tal. E aí, quando eu fui para esse curso de acupuntura estética, eu percebi, né, que só eu trabalhar com microagulhamento. Então, microagulhamento é a coisa mais antiga que eu trabalho na estética. Só que eu aprendi com a acupuntura. Aí eu pensei assim, como ele falava, né, que fazia permeação, aí eu falava, eu aprendi a técnica, mas e agora que eu não entendo de ativo, né? Eu queria entender do ativo, eu queria saber o que botar na pele. E aí foi que eu me interessei pela área de estética, porque eu queria ser boa naquilo, né? Olha só, do microagulhamento. Aí eu fui fazer um curso técnico, né? Aí fiz um técnico em estética, tá, gente? Que não era como os técnicos de hoje, né? A gente fazia um curso técnico, era um curso livre, né? Que tinha validade de técnico, tipo isso há mais de 11 anos atrás. Então, eu lembro que eu tive disciplinas, né? Eu fiz corporal, né? Estética corporal, aí dentro de estética corporal tinha várias disciplinas. Fiz estética facial, fiz protocolos de estética, fiz anatomia e fisiologia, então teve tudo isso no meu curso. Então, era um curso fantástico. Pena que a escola fechou em Salvador, mas era uma escola muito boa, né? Aí, beleza. Comecei a ser técnica. Nesse meio tempo aí eu casei, tá? Até contei essa história já para alguma. Quem assistiu o workshop deve ter visto, né? Que eu casei. Só que, quando eu casei, gente, o meu, né, marido, né, até então, ele não gostava muito, né, eu percebi que com o tempo que ele não gostava muito que eu progredisse. Eu ganhava, nessa época eu ganhava muito bem já, né, tipo, tava ganhando 2, 3 mil reais por semana. A minha média, gente, de faturamento mensal nessa época já era tipo já de 7, 8 mil reais, né. Uma semana ruim para mim era 1.500 reais, né, nessa época. E aí foi nessa época que eu comecei a investir mais. Apareceu a primeira graduação em estética aqui na minha cidade, e aí eu enlouqueci. Falei, nossa, tem uma graduação que não tinha, né? Você vê. Aí foi a primeira turma de estética da minha cidade. Aí eu falei, ai, vou participar, né? Aí falei com meu marido que ia participar, e meu marido foi contra. Ele, ele não, pra que você vai fazer a faculdade? Ele falou assim, você já tem cliente.
né? Você já ganha dinheiro, para que você quer fazer faculdade? Né? Ele foi totalmente contra. E eu falei assim, não, eu quero, né? Porque eu sempre tive essa coisa de querer crescer. Eu sempre quis mais. E eu continuo querendo, né? Continuo querendo, eu quero sempre mais. Então, sempre que eu posso, eu expando o meu trabalho. E era o que eu queria, né? Eu queria ser melhor. Eu falava, se tem um grau a mais para eu ir, para eu poder ser melhor, eu quero ser melhor. E aí ele foi contra. Esse homem foi briga, gente, em casa, foi confusão. E aí eu lembrei da, né? Aí minha história se funde com a da moça da pastelaria, né? Que é esteticista também. Eu comecei a passar por problema mesmo de relacionamento abusivo. Ele começou, né, a me botar para baixo, assim como o marido da moça da pastelaria tá fazendo com ela, né? Isso aí é besteira, não vai dar em nada. Atacava minha autoestima, falava que eu não era isso tudo, que eu não ia conseguir, sabe? E não era só vocal isso, né? Ele me perseguia, inclusive, gente, tipo, já trabalhava muito, né? Então eu trabalhava muito durante a semana, eu não tinha horário, e aí ganhava muito bem, mas eu também não tinha lá essas qualidades de vida toda, né? E aí no final de semana, eu tirava, claro, para estudar, porque vocês sabem, quem faz faculdade sabe, gente, tem prova, né? A minha faculdade, ela era uma faculdade semipresencial, então você tem muita matéria para estudar. É E verdade. aí, coisa para estudar, e como ele via isso, né, o que que ele fazia? Ele colocava o som em casa na maior altura para eu não estudar, né? Então, Ai, eu pedia para baixar som, não baixava. Problema seu, né? E aí me xingava, né? Me botava para baixo. E aí ficava era uma confusão, era uma briga. Então, para não brigar, o que é que eu fazia? Eu botava fone de ouvido, né? Aí eu aprendi a estudar com música, até hoje eu estudo com música por causa disso, né? Virou costume. Então, eu botava uma música mais calma para eu conseguir me concentrar em estudar, né? E aí ele tentou, né? Ele falava assim: você não vai passar nunca nesse negócio, você tem tempo para fazer isso, né? Aí eu sei que quando, né, acabou o primeiro, né, as provas do primeiro semestre, passei em tudo, eu não fiquei em final nenhuma, né? E só tirei nota boa, gente, né? Tenho como provar que só tirei nota boa na graduação. Aí ele ficou muito chateado, né? As brigas aumentaram. E aí eu decidi, né, no final do primeiro semestre que eu ia me separar. E nesse final de semestre, a revelia dele, porque ele não queria a separação de forma nenhuma. E aí eu me divorciei, tá? Porque eu percebi que eu não tinha um marido, né? Eu tinha um opositor. Uma pessoa que estava ali para se opor a mim e me atrapalhar de chegar onde eu queria, né? E aí vem uma outra coisa que eu quero, né, frisar para vocês. Estejam ao lado, gente, de pessoas, né? Até conversando com o Gel, eu falei isso que incentivam vocês, tá? A ser maiores, a serem maiores. No meu caso, eu era uma pessoa que até então eu estava cega, tá? Eu era casada com uma pessoa e essa pessoa, eu acho que quando a gente ama as pessoas, a gente quer o melhor para elas, a gente quer vê-las bem. Oi? voltou. 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 Tinha... Mas você tá me ouvindo, Gel? Vou sim, tô ouvindo sim. Pronto. Então, assim, quando a gente ama as pessoas de verdade, e isso é um recado para mim, para todas as mulheres, tá? Quando o seu homem, né, a pessoa que deveria ser a sua companheira, isso eu me refiro a namorado, noivo, marido, né? Ou até mesmo pessoas da sua família, né? Então, quando a pessoa te ama de verdade, essa pessoa deveria ser a pessoa que te incentiva, deveria estar te incentivando a ser melhor, né? Se essa pessoa não contribui com o teu crescimento, aí, ó, tá, falou que melhorou, Gel, tá vendo? Foi, que bom. A Vanessa está dizendo que, graças a Deus, o marido dela te incentiva muito. Graças a Deus, É, Vanessa. graças a Deus mesmo. Hoje em Ficou dia e também eu tenho um marido que me incentiva muito, né? Eu troquei de marido, inclusive, gente. né? Mas era uma das minhas condições, né? Quando eu comecei a namorar com esse atual marido aí, eu falei com ele, né? Ele me pediu em namoro. Aí eu falei,
seguinte, meu filho, né? Falei bem assim, é o seguinte, meu filho. Eu sou uma pessoa, né, que eu trabalho de dia, eu falei, né, na época eu dava aula à noite na faculdade, eu dou aula à noite na faculdade, eu tenho, né, eu tô no momento da minha carreira, que eu tô em ascensão profissional, então eu trabalho muito online, e minha vida é essa, dá pra você, né? Aí ele, dá, tá bom. Eu falei, pronto, ó, fechou. E desde então fechou, né? Até casei com ele, porque ele me incentiva muito até hoje. Hoje mesmo, eu tô aqui na sala, né? Que era uma casa que eu precisei reformar, né? Do meu marido, etc. Ou do meu pai, perdão. E aí, para botar minhas coisas, né? E aí, meu marido pinta a sala, meu marido ajuda horrores, né? Até modelo ele é de vez em quando nos cursos. Eu vejo ele Mas, lá nos enfim. stories, ajudando lá, colocando a lâmpada, Olha, filha, é uma bênção. É né? uma bênção. Isso É, merece, né, Tiago? hoje em dia eu Isso tenho um merece. companheiro, mas por muito tempo eu não tive, gente. Tá? Então, é outra coisa, né? Então, às vezes, cuidado com as pessoas que vocês têm na vida de vocês, que ao invés de te levar para frente, essa pessoa é uma âncora, Verdade. né? A gente tem pessoas que ancoram, a gente leva a gente para baixo, afunda você, né? E às vezes, se você der ouvidos para o que essas pessoas falam, diga, Gel. Às vezes, tem pessoas que não fazem nem por mal, né? Família, por exemplo, às vezes, não, não vai, não faz, por quê? Não faz isso, não segue esse caminho, porque você vai se dar mal. E às vezes não é nem porque ela simplesmente quer puxar para baixo, às vezes é por proteger, né? Então a gente vai dar umas dicas aí também de como se blindar, né? De ouvir essas coisas que realmente dá uma puxada mesmo para baixo. É. Mas você sabe o que é? Tem um mestre meu, né, que ele fala que tem um pacto, gente, que esse pacto não é falado, né? É um pacto mental, que é o pacto da mediocridade, certo? Tá todo mundo no mesmo patamar, tá? Todo mundo na lama, é exemplo, né? Tá você ferrada, sua mãe ferrada, seu pai ferrado, seu tio ferrado, todo mundo ferrado ao mesmo tempo, tá? E aí o que é que acontece? Em determinado momento, né, digamos que você começa a se desenvolver na vida, né? Você começa a estudar, você começa a procurar melhorar de vida, né? E aí, o que que acontece? Você quer melhorar de vida, e aí isso começa a incomodar as pessoas que estão do seu lado, né? Elas não sabem por quê, mas na verdade é porque você está começando a se destacar. E quando você começa a alcançar patamares maiores na vida, você mostra para aquelas pessoas, às vezes, que geralmente são pessoas que estão ali acomodadas de alguma forma, você mostra para elas que é possível sair dali, né? Daquele, de onde você estava. É possível sair da mediocridade, que é possível ter uma vida melhor. Só que muita gente não gosta de perceber isso. Mas isso é inconsciente, gente, tá? A pessoa não faz consciente. O inconsciente dela diz para ela que aquilo ali, não, como é que ela pode, eu não posso, né? Então, o que é que essa pessoa faz? Ela tenta te diminuir, tá? Ela tenta te levar para baixo de novo, para você se igualar a ela, para você não sair onde você tá, pra você ficar naquele platô ali, certo? Então, quando você faz isso, né? Quando você vai mudar de vida, então, tenha em mente que sempre você vai ouvir coisas negativas, principalmente de pessoas muito próximas. Pode ser principalmente da sua família, amigos próximos e às vezes, né, se não for um cara que tem uma cabeça boa, até o seu marido, né, como foi o meu caso. Uma menina me perguntou aqui, eu só não anotei o nome dela, peraí. A A Gabriela, ela Gabriela. perguntou como você soube que era o momento de se libertar dessa pessoa e o que você fez para acordar, né, depois de ter sofrido tanto. Ótima pergunta. Gente, como eu falei, isso aconteceu no final do primeiro semestre. No final do meu primeiro semestre, eu estava muito, mas era muito mesmo, deprimida, né? Eu fiquei. E assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, né? Eu não era uma pessoa assim tão extrovertida, mas eu era uma pessoa alegre. Eu sempre fui uma pessoa alegre, né?
era de bem com a vida, eu tava triste, eu engordei 13 quilos, né? Eu tava pesando 70 quilos, gente, nessa época, pra vocês terem ideia, né? E teve um dia, né? E eu orava a Deus, orava muito, falava, meu Deus, né? Me pedindo uma libertação. E eu não sei como, gente, né? Coisas que acontecem quando a gente ora. É como se Deus conversasse comigo mesmo e falasse assim, ó, não, você precisa dar um basta nisso. É como se eu ouvisse a voz na cabeça assim, você precisa dar um basta. Né? Eu lembro que foi depois de oração que eu ouvi isso. E aí, eu falei, né, pro meu então esposo da época que não tinha mais como continuar, foi muito difícil. Ele não quis sair de casa, foi uma separação litigiosa. Eu não tive. Foram muitos anos, inclusive, para eu conseguir me libertar de verdade dele, né? Tirar no caso, não ser mais esposa mesmo dele, né? Porque ele não queria, ele falou assim, também não vou facilitar para você, né? Então, foram muitos anos nisso. Mas o interessante é que quando eu me separei, eu ganhei qualidade de vida, né? Tipo, em 4 meses, eu já tinha emagrecido muito, né? Emagreci 15 quilos em 4 meses. Fiquei com corpinho chique, né? Marido queria de volta, já não queria mais. Eu falava, não, não quero você. Você bobeou comigo. Não queria mais. E aí eu fui fazer minha faculdade em paz, né? Eu tive paz, era uma coisa deliciosa, era paz. E aí eu comecei a estudar, né? Durante a graduação, eu fui num congresso, gente, e eu conheci uma doutora chamada doutora Denise, né? Doutora Denise Macharete. Eu nunca tinha visto uma esteticista doutora na vida, né? E assim, quando eu falo assim, doutora Denise Macharete, esteticista, eu arregalei e falei assim, nossa, esteticista, eu nunca tinha visto. Eu falei assim, pra mim era uma coisa do mundo, né? E aí, adivinha qual era o tema da mulher, né? Ela falou dos benefícios da laranja amarga no tratamento para adiposidade localizada e celulite, né? Eu não sabia o que era óleo essencial, eu nunca tinha ouvido falar de laranja amarga. Eu só conhecia cremes de massagem até então, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que coisa fantástica, era natural, né? E eu já vinha né, no caso da terapia holística, né? Eu tinha feito curso de terapia holística já nesse meio tempo também. Eu sou formada em fitoterapia. Eu não tenho muita coisa que eu não exerço hoje, mas que eu tenho formação, né? Íris diagnose sem fazer, mas não gosto. Então, sou formada em fitoterapia, terapia chinesa, um monte de coisa. Mas aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, que negócio fantástico. Quando eu fiquei sabendo do poder dos óleos essenciais, gente, eu fiquei apaixonada. Comecei a procurar, né? Comecei a procurar pós-graduação nisso. Aí achei uma pós, né, em terapias alternativas aplicadas à estética. Fiz essa pós, né, em terapias. Depois dessa pós em terapia, gente, né, eu aprendi vários tipos de terapia, né? Essa pós não tinha só aromaterapia, mas foi a disciplina que eu mais me identifiquei, tá? Dentro da pós. E foi na que eu me aprofundei mais. E até hoje, né? Tinha a disciplina de geoterapia, que era uma disciplina só de argilas. Tinha disciplina de aromaterapia, de terapia chinesa, japonesa, ayurvédica. Então tem tudo isso, né? Só que não dá para trabalhar com tudo, né? Porque a gente é um mundo muito amplo. Então não dá para você fazer tudo. Aí vem, tá? A outra coisa que eu quero dizer para vocês. Foquem, tá? Porque eu vejo muita gente, às vezes, querendo trabalhar com muita coisa, né, ao mesmo tempo, e você não foca em nada. Aí, ó, o pessoal tá Verdade, aparecendo as apaixonadas agora, né? a Por Gabi, aromaterapia. a Jaque também quer montar o espaço dela e com fé em Deus vai sim. Isso. A Elaine tá perguntando, ó, uma pergunta interessante que ela me fez. Após foi em qual cidade? Eu fiz a Pronto. pós na minha cidade, em Feira de Santana. A pós foi EAD. E vou falar uma coisa pra você, gente. Eu tenho 3 pós-graduações. Todas as minhas pós-graduações foram EAD. Minha faculdade,
semipresencial, ou seja, eu fazia EAD e tinha aula uma vez na semana, inclusive as práticas, tá? Então, assim, eu, Jussiara Alves, sou um fruto com muito orgulho da EAD, tá? Não escondo de ninguém, tá? Sempre fiz EAD, acredito no EAD, tá? Inclusive, é por isso que hoje em dia também dou muito curso EAD, né? Eu acredito que o EAD é possível desde que a pessoa goste realmente de estudar, né? De que ela É, busque conhecimento. E depois que eu fiz essa pós, né? E principalmente, eu fiz uma pós em docência, né? Por quê? Porque naquele congresso lá atrás, né? Que a doutora Denise falou, ela fez um apelo, né? Além de falar da aromaterapia, ela falou que precisava de professores na estética. Que a estética não era respeitada, inclusive, porque a gente não tinha professores, a gente não tinha docentes. E o esteticista ia para a faculdade para aprender com físio, para aprender, né? Nada contra os físios, gente, tá? Mas a gente precisa realmente de representatividade, né? O aluno da EAD, ele se identifica melhor quando ele tem um professor esteticista, porque o professor sabe a realidade dele, sabe até onde ele pode ir, né? Isso fica bem claro. Então, depois desse dia, eu decidi conhecer professora também. Então, eu fiz uma pós em docência. E nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa faculdade aqui em Feira, né? Comecei a dar aulas. E eu percebi que a mensagem que eu levava ajudava muita gente. E uma aluna minha, né, que chama Tagarela, ela não está aqui hoje, né? Mas gente boa, maravilhosa. Ela é tagarela, mas ela falava assim: pronto, que a senhora não bota esses assuntos que a senhora fala aí na internet, né? E foi aí que eu comecei a fazer o trabalho digital, né? A princípio, meu trabalho digital era só para as minhas alunas da faculdade. E aí, aos poucos, esse trabalho, né, foi se expandindo. As pessoas foram achando o perfil, né? As pessoas foram achando o perfil. Hã? A internet de gel deu ruim aqui, gente. Né? Falhou, tá falhando sua internet, Gel. Falhando bastante. voltei? Tá bom. Tá boa Não agora? entendi, Gel. Travou tudo aqui. A Agora foi. Gabriela está falando planejados e bem completos, né? E realmente eu também acho. Inclusive, eu tenho vários cursos online. Porque o curso online é principalmente para aquele aluno que gosta de ler e que Estudar. ele tem aquela. Eu acho assim que o bom também é a questão da flexibilidade, né? Você estuda, você assiste às aulas na hora que é melhor para você. E foi nessa brincadeira de, né, internet, fazer curso online, etc., né, que a gente acabaram surgindo grandes oportunidades na minha vida, inclusive de palestrar, né? E foi lá que, inclusive, eu conheci Gel, né? Gente, é. Ai, ó, gente, engraçado, Gel. Tem uma menina que me conheceu num congresso assim como você. Olha, a, a Obrigada, Lara. Elaine, É, gente, eu passei, Ju, uns perrengues para me encontrar né? naquele Me conte congresso. aí primeiro. Me conte aí, como é que você me conheceu e como era a sua vida antes? Bom, eu te conheci, vou contar do começo, né? Começar do Pronto. começo. Então, eu, Jússi, comecei com a estética, na verdade, foi assim um achado, né? Lá em 2016, como auxiliar de dentista, né, um consultório de dentista, e eu tava para ser demitida. Então, imagina só o pânico que tava, né? Você sair do emprego e eu tinha medo de não conseguir outro emprego. E aí eu fiz o seguinte.
eu fiz um curso de depilação. E nesse curso, eu não sabia vender o meu serviço, né? E aí passei por muitos perrengues durante esse período. Realmente tinha saído, né, do trabalho. E aí montei um salão de beleza com minha cunhada. Só que, infelizmente, acabei com tudo, vendi os produtos, não voltei a trabalhar de novo, consegui outro trabalho, né, como auxiliar de dentista de novo. Nessa época, antes de começar, Tá falando bastante, já, tua internet. nossa, Tá cortando muito tua fala. tá voltando? Agora Tá mais ou menos. Voltou. Quer pronto. dizer, tá falando ainda. Tua internet tá brava o negócio hoje aí. Agora falhou de vez, gente. Eu ia até reiniciar ali o Peraí. roteador. Ó, Tu tá perto dele? tô mais ou menos. Aí, ó. Aí o Pronto? pessoal falou que disse que me conheceu no congresso. Aí, ó, tem várias pessoas que me conheceram em congresso. A Elane Pinho, né? É, quem mais? A Ró Damasceno. Saudade também, Margot foi minha aluna aí, ó. Me aturou muito na faculdade. O povo ficava com raiva de mim, mas depois voltou. Pronto, Gel. Agora voltou. Pronto. E aí, Ju, eu voltei, né? A atender nessa época, eu vendia outras coisas, né? E aí eu comecei a ganhar um dinheiro bom. Depois de um certo tempo, depois de uns 6 meses, a quase um ano, eu comecei a ganhar um dinheirinho. E aí o que aconteceu? A crença, né, de não conseguir, de voltar, de não ganhar, de não conseguir nos próximos meses. E aí eu consegui, tinha conseguido um outro trabalho, né, como auxiliar. E aí abandonei a parte lá da depilação e voltei a trabalhar com dentista. Aí depois de muito tempo lá, que foi na época que eu conheci você, eu tinha acabado de voltar para o mundo da depilação de novo. E aí eu tinha aquilo na mente. Quando eu voltei, eu tinha aquela certeza de que depilar não era só arrancar pelo, né? Eu sabia que tinha que ter um cuidado, que tinha que ter um preparo a mais. Falha de novo. Falando de ondas Ah, essenciais. A sua história é igualzinha. Fiquei lá toda perdida. E outra, nessa época, eu não gostava de nada que fosse relacionado à terapia, porque eu não acreditava muito nas terapias, tá? Depois que verdade. eu conheci a Viviara, eu sou apaixonada e hoje eu só trabalho. A maioria dos meus atendimentos são com terapia. Ou surra Então da você passou autoestima. de incrédula. Ela passou, gente, de incrédula. Ela não estava em nada natural, tá? Nada, Para a pessoa que nada. hoje faz quase tudo natural. Gente, Gel é uma pessoa que hoje em dia, para vocês terem ideia, Gel faz depilação sem dor, através de hipnose até. Já trabalha até com Verdade. hipnose, né? Para quem não Então, acreditava em ela evoluiu terapia, muito. Hã? para quem não acreditava em terapia, Né? Tá? Você foi até longe. foi. Mas me conte, Gel, qual foi o primeiro curso que você fez comigo? Pronto. E aí eu fui lá, teve aquele seu protocolo lá de foliculite, pronto. Que eu fiquei perdida porque eu já tinha de uma cliente que tinha foliculite. E aí eu queria tratar, né, da foliculite, eu não sabia como fazer isso, né? Foi quando eu peguei lá seu contato no Instagram, né? A gente ficou batendo um papo legal. E aí eu Foi. fui lá para saber dos olhos. Aí ela foi, me vendeu
curso. Não, vamos para a mentoria que é mais rápido. Foi, fiz uma mentoria com você, não foi? Foi, a gente fez uma tarde legal. Pois Foi é, ela quase me um curso. pagou, eu fiz uma mentoria para ela, foi top. Foi quase um curso ali para mim. Foi. E aí eu usei, menino, deu resultado. Sabe aquele gostinho de quero mais? Aí pronto, não, tem que descobrir isso. Né? Quebrei minha cara um pouco com os óleos essenciais, mas depois eu voltei e aí fui aprender lá com a Ju. Aí foi nessa época, Ju, você já estava mais no Instagram, já colocando mais conteúdos. E aí, tanto que eu estava em todas as lives dela, estava lá com a Gel, Uhum. como Gota e como a Jéssica Caroline, né? Tem uns três Instagram. E aí, meu caderninho anotava. Ela E tem o 3 engraçado Instagram mesmo, gente. Hum. aí, o legal, sabe o quê? Todas as dicas que você dava, eu conseguia absorver, conseguia aprender e conseguia colocar também em prática, né? E aí fiquei assim. Aí depois do Natural Clio, pronto, que estourou. A E me mulherada conta, querendo o fazer. que foi que aconteceu com você depois do Natural Clinic? O que tinha dentro, né, no caso do treinamento, que melhorou sua vida? É isso que eu gosto muito de saber dessas coisas, porque isso ajuda a gente a ajudar mais pessoas, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu ajudar um, a gente quer ver o que é que deu certo com aquele um que pode dar certo com outros. É verdade. E aí, dentro da plataforma, eu consegui montar minha estratégia, né, de clientes, de ter mais esse contato com o público, né, de divulgar meu trabalho, né, do antes, do depois, como divulgar, como... E aí as clientes vinham, né, que eu fazia lá todo o processo, que dava o resultado, pronto. Aí já vinha a indicação de outra para outra pessoa. E aí, quando eu colocava também nas redes sociais, pronto, bombava. E cada dica sua é que melhorava ainda mais o meu processo. Lá dentro do natural, cada dica, chega lá, pergunta, e aí, Ju, isso aqui. E ela, não, o engraçado, Ju, Hum. é que até um tempinho desse, até pouco tempo, parecia que eu era a única pessoa que falava com você, assim, chega lá no Instagram, tem uma dúvida ou alguma coisa para perguntar, ela do nada, a gente pode ser a hora que for. Porque eu sou meio esquecida, então eu deixo lá anotado, né, para no outro dia ela visualizar, não, meia-noite, 11 horas da noite, a Jussiara me respondendo. É porque eu sou uma pessoa Tirando mais dúvida, noturna. Eu tirando sou um ser dúvida humano ali mais naquela noturno. hora. Né? E É. parece que só cada pessoa ali, ela responde todo mundo, né? E é Imagine muita só o dia gente, muita gente. com Principalmente carinho, esses todo dias de pessoal. workshop mesmo, eu tava recebendo tipo uns 100 directs por dia, né? E é muito complicado você receber 100 directs por dia, a gente responder todo mundo, né? Mas eu tento responder o máximo possível, dar atenção para as pessoas, porque é importante a gente. Aí vem uma coisa, outra coisa, né? Crie relacionamento com o seu público, tá? E criar Não, relacionamento faz parte também do processo, tá? As pessoas, elas compram de outras pessoas, né? Ela não compra de uma máquina, ela não compra de um robô. Então é importante, por exemplo, você estabelecer um relacionamento, né? Se você faz o trabalho digital com o seu seguidor, tá? Faz amizade com ele, de certa forma, trata bem, conversa, né? Isso faz um diferencial gigantesco. No caso de Jéssica, a atenção que eu dei para ela fez com que ela sentisse a vontade de ser minha aluna, né? verdade. Então, assim como Jéssica sentiu vontade de ser minha aluna, né? Quando você faz isso com o teu seguidor também, né, na área de estética, primeiro você dá uma coisa importante: dê informação de valor, tá? Dê informação de valor para as pessoas. Não importa se você está fazendo algo para um profissional ou se você está fazendo para um cliente. Então, você dá informação de valor, você trata bem as pessoas, né? Você responde as pessoas, você trata as pessoas como seres humanos e as pessoas ficam inclinadas a comprar de você, tá?
Verdade. E eu acredito muito nessa questão da lei da doação. Até falei sobre isso lá no Telegram, no grupo Telegram esses dias. Né? Que tem essa lei do universo. Quanto mais você doa, né? E você não precisa estar doando dinheiro, né? Você doar um sorriso, a atenção, né? O pessoal, obrigada, gente. O pessoal falando que eu sou atenciosa, né? Eu faço o máximo para responder. Tem dia que demora mais, né? Esse dia tá demorando porque eu tô com gente entrando no Natural Clear, tá na semana, então o aluno pede muito suporte. Tô com minha casa, né, arrumando, pintando, então eu ajudo o marido. Eu faço as coisas assim como vocês. Eu varro casa, eu lavo prato, eu faço comida, tem banheiro para lavar. E, enfim, né? Então é muita atividade. Eu planejo aula, eu gravo aula, eu edito vídeo, Ju, gero agora conteúdo. dá uma dica. Como você Ah, faz isso tudo, né? Que parece só que você só faz estética o dia inteiro, né? Então, ensina aqui pra gente como organizar essa rotina, né? Entre os afazeres da casa, o trabalho, o marido, crianças, filhos, às vezes, ó, né? A maioria tem. excelente pergunta. Excelente pergunta. É o seguinte, gente. Por que que eu consigo fazer isso tudo hoje, tá? Porque hoje em dia eu atendo menos. Lembra que eu falei, eu contei a minha história, eu falei que lá no início, tipo, eu atendia 18 pessoas e que eu não tinha aquela qualidade de vida inteira. Por exemplo, eu não tinha tempo para malhar, né? Não conseguia fazer uma atividade física. Hoje eu faço atividade física, inclusive, né? Eu e meu marido, a gente faz em casa, aí a gente dá uma volta de bike, né? Então a gente consegue fazer isso hoje em dia. E o que que me possibilitou, gente, fazer isso? Eu continuo com a agenda lotada. Só que o conceito de agenda lotada que eu tenho hoje não é o mesmo que a maioria tem. A maioria das esteticistas pensa que elas vão ser felizes, né? No dia que. Fala assim, eu tenho, digamos que você separou lá a sua agenda, né? 8, 10 horas por dia para atender, e que você está com aquelas 8, 10 horas fechadas. Não é isso que é uma agenda lotada, gente, tá? E nos próximos podcasts a gente vai falar, eu vou falar em detalhes sobre isso, tá? Mostrar para vocês como vocês podem lotar de verdade a agenda de vocês. O que que acontece? Quando você se hiperespecializa em algo, tá? Comece com isso. Você escolhe alguma coisa para focar. Eu sei muita coisa de muita coisa, mas eu resolvi focar em aromaterapia, né? Geoterapia. Por quê? Porque eu percebi que eu podia transformar isso numa experiência para o meu cliente, né? Cada atendimento é um cheiro, né? Cada atendimento um cliente meu não tem o mesmo atendimento que o outro. E se eles sentarem para conversar na recepção, eles vão, se ele fala, ela usa um óleo de lavanda para mim. Ah, não, mas para mim já é de laranja. E eu falo para o meu cliente isso, De né? acordo com o clima e de acordo também com a necessidade do cliente, né? Que às vezes Exato, chega todo estressado, exato. relaxado. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei essas experiências, eu colocava cromoterapia, né? Eu escolhia a música de acordo com o gosto do meu paciente. Eu fazia essas terapias e aí o que foi que aconteceu? O fato de eu me hiper especializar, isso me possibilitou me cobrar mais caro. Por quê? Porque ninguém na cidade fazia o que eu fazia. E até hoje ninguém faz exatamente como eu faço. Então, meu cliente não vai achar o serviço que eu dou a ele em outro lugar. Então, quando você faz isso, você se destaca, tá? Você não está aqui onde todo mundo está, você vai para outro patamar. E a partir daí você cobra mais caro. E você pode atender menos. Então, por exemplo, eu cheguei a mostrar que teve dias, por exemplo, que eu atendia 9 pessoas antigamente para ganhar R$ 150, né? Eu atendia 9 pessoas para ganhar R$ 150. Hoje em dia, gente, né? Tem meninas aqui que são minhas alunas do curso de detox. Para eu fazer um detox, eu cobro R$ 150. Um detox, né? Antes da pandemia, né? Eu tinha 4 horários por dia, tá? Eu estava atendendo 4 pessoas por dia e mantendo o meu faturamento da mesma forma. E conseguindo malhar, conseguindo fazer as coisas em casa, conseguindo produzir conteúdo para vocês, curso online, tá? Então, assim,
Me hiperespecializar me possibilitou cobrar mais caro, continuar faturando bastante e ao mesmo tempo trabalhar menos. Então hoje em dia eu me canso menos. Aí tem gente que fala assim, ai, eu recebo muito isso, né? Tem umas clínicas aqui na cidade que as clínicas meio prostituída, né? Que o povo cobra tipo R$ 9,90 na sessão de massagem, R$ 19,90. Só que essas pessoas aí, por exemplo, que cobram, digamos, R$ 9,90, essa pessoa para ganhar o que eu ganho em uma, ela precisa atender 15, né? Imagine. Quem tá no lucro, isso, né? Tá no lucro. Então, às vezes a gente se ilude pensando, né? Fala assim, ah, não, eu tenho que atender muita gente para ganhar muito. Não, você não precisa atender muita gente. Você precisa fazer uma coisa que ninguém faz, né? Para que você possa cobrar quanto você quiser e a pessoa te pagar. Claro, você precisa também Faça se posicionar como autoridade. E nos próximos podcasts a gente vai falar sobre esse passo a passo, gente, tá? Como fazer parceria, como se posicionar, como você vai escolher nessa área para se Ah, gente, embolou, viu? Hiper especializar. Como você lota a agenda, porque quando você reduz os seus horários, você gera escassez. Logo, você não tem horário, né? Tem muita gente que é assim, né? Que você vira bam, bam, bam mesmo. Você não tem horário de sempre, então o cliente que tem que se adequar ao seu horário e isso faz com que ele valorize mais ainda o seu trabalho, tá? verdade. Então, você só tem vaga daqui a uma semana, daqui a um mês, entendeu? Então, isso é que é legal. É você chegar nesse patamar para você conseguir isso aí. Mas nos próximos podcasts, a gente vai explicando como fazer isso passo a passo, tá bom? Toda terça-feira, às 21 horas. Isso mesmo. Falta 1 minuto e 45 para a gente, Gel, para terminar. Já Já voou! ó, Voou! preciso vender para os nossos clientes benefícios e não tratamentos. Isso mesmo, vender benefícios, né? Vender. Eu costumo fazer o seguinte: anota o que é o seu diferencial, né? Que muita gente pensa que o diferencial é aquilo, ah, o meu concorrente vai copiar de mim, não sei o quê. Muita gente não tem concorrente, né? Nosso concorrente pode ser até o cara que vende cerveja. Pode Verdade. ser qualquer um é o nosso concorrente, porque quando seu cliente ele não compra de você e ele compra outra coisa, né? Ele está ali buscando é o seu concorrente, aquele ali. Então, Verdade. a gente tem que pensar, né, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fidelizar, né, os nossos clientes, né? Amei a live, Verdade. isso mesmo, isso é bom. Se preocupe não, que toda terça vai ter. Já vai estar comigo, tá? Já vai dar umas dicas também para vocês do que ela tem feito. O pessoal quer saber do grupo do Telegram? Tem o link na bio, tá? Do meu Instagram. Só ir lá depois. Dou curso de aromaterapia sim. E mês que vem a gente tem né, planos. Inclusive por isso que o Natural Clear está acabando. Última semana, tá, gente? Para quem quer estar comigo no Natural Clear. Depois disso, vamos para outros projetos maiores. Ah, Gel, obrigada. brigadão por tudo. Grande beijo, Beijo. amada. Até terça que vem. Tchau. Gente, até terça Até. que vem. Fiquem com Deus, tá? Beijo para Tchau. Ivone, Jaqueline.